E aí galera, voltei! Professor Andreas na área aqui mais uma vez para a gente falar sobre introdução à termodinâmica, só que nesta aula a gente vai resolver exercícios, povo. Então eu trouxe alguns exercícios para a gente fazer junto, together forever, só que antes de resolver, fala para mim o que você já sabe. Você já sabe isso aqui, ó. Nós falamos sobre energia interna. Energia interna. E energia interna, povo, é o U. O conceito de energia interna é o seguinte: a soma de todas as energias de cada molequinha de um gás. Confere? Se eu somar tudo, eu tenho a energia interna do gás. Meu, esse conceito é muito importante. Vou até falar diferente agora, ó. Esse conceito é deveras importante, sacou? E eu calculo como sendo 3 meios de N vezes o R vezes o T. O que é o N? Número de mol. Lembre-se, número de mol. Quanto que vale um mol? Um mol é 6 vezes 10 a 23 alguma coisa, certo? Então, um mol é o número de Avogadro, no caso, tem a ver com o número de Avogadro, que é 6 vezes 10, 6,02, eu sei, vezes 10 elevado a 23 alguma coisa. Beleza, então se eu tenho um mol de gás, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 molequinhas daquele gás. O que é o R? O R é a constante dos gases, 0,082 atm litro mol Kelvin, e o T é temperatura. Essa temperatura sempre em Kelvin, tá? E esta equaçãozinha aqui, o 3 meios, se vai usar para gás monoatômico. Professor! Oi. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, moleque. E se for gás diatômico? Se for gás diatômico, você vai colocar aqui 5 meios. E triatômico, 7 meios. Para por aí. Então só cai para você isso aqui e no máximo ali, raras são as vezes que vem diatômico. Daí você só lembra, coloca 5 meios, tá? Se é energia, isso aqui é em joules, povo. Se liga, joules. O que mais que você já sabe? Você já sabe o conceito de trabalho. E trabalho, que a gente representa por esta letrinha aqui, o tal grego, ó. Trabalho é pressão vezes a variação do volume. Trabalho é o quê? É quanto de energia você coloca no sistema ou quanto de energia você retira do sistema através de uma força. Lembre-se disso. Então, trabalho é joules, pressão no SI é Newton por metro quadrado ou Pascal é Pascal, não é Pascoal, tá? O nome do cara era Pascal. E delta V, que é volume final menos volume inicial, que é dado em metro cúbico, tá? Então, isso aí você já sabe. E sabendo disso, vamos fazer os exercíciozinhos aqui. Primeira questão, questão 4 dos complementares do teu livro. Vai lá, abre lá pra mim, dá um pause, tenta resolver, depois você volta aqui e vê a minha resolução e a explicação, tá? Ó, a questão fala o seguinte: ao estudar-se, olha, português bonito, ao estudar-se o comportamento da pressão e temperatura de um gás ideal confinado no interior de um cilindro dotado de âmbulo móvel, obteve-se o seguinte gráfico. Então ele te dá um gráfico aqui, pressão por volume. Deixa eu só colocar esse gráficozinho aqui. Pressão por volume. Ligue-se, ó, falando bonito também, ligue-se que a pressão, a unidade de pressão é 10 a quinta Pascal, certo? Então a unidade aqui está em 10 a quinta. E o volume está em 10 a menos 3. Então tem que se ligar nessas unidades aí. Pressão, ele está em vezes 10 a quinta Pascal. E volume é vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Então já está na unidade perfeitinha, porém tem esses detalhezinhos que você tem que acrescentar a tua conta. Tá, e o que ele pergunta? Admitindo que no trecho do gráfico contido entre os pontos A e B é esse trechinho aqui, né? A curva é uma isoterma. Povo, o que é isso? Isoterma. Isoterma quer dizer que em todos os pontos nesse gráfico aqui, a temperatura é a mesma, ela é constante, tá? Beleza. Daí vem, letra A, diga, tá bom, professor, vou dizer, não é para escrever, é só para dizer, né? Beleza. Diga em que trecho do gráfico o gás não realiza trabalho. Primeira coisa. Segunda coisa. E indique o ponto em que o gás possui o menor nível de energia. Povo, quando a gente fala em energia, é energia interna, né? Energia interna, de novo, é 3 meios de N vezes R vezes T.
o nível de menor energia será o nível de menor temperatura. Faz sentido? Make sense? O nível de menor energia será o nível de menor temperatura. Então é isso que você tem que encontrar no gráfico. Mas a primeira pergunta é, ele quer saber quando que o gás não realiza trabalho. E se o gás não realiza trabalho, quer dizer que, ó, pressão vezes variação de volume. Das duas, uma. Ou a pressão vale zero, pressão vale zero não faz sentido, né? Quer dizer que o gás não bate, não se choca com as paredes do recipiente? Não faz sentido. Ou a variação de volume vale zero? Aí faz sentido. Então, quando isso aqui for zero, o trabalho é zero. Então, quando não houver variação de volume, quando for uma transformação isovolumétrica. Fechou? Então, olha para o gráfico e me fala onde que o volume não varia. É, exatamente. Do C pro D, ó, tá vendo que o volume continua 1? Então, do C pro D, ó, letra A, primeira resposta, no trecho CD, não há realização do trabalho. Por quê, professor? Porque o volume não varia. Show? Beleza? Tá. E a segunda pergunta é, indique o ponto em que o gás possui o menor nível de energia. Povo, ó, se ele quer o menor nível de energia, ele quer a menor temperatura? Beleza, professor, até aí eu entendi. Daí você lembra do pivete? Lembra do pivete? PV sobre T é igual a constante. Lembra disso? Lá na parte de gases. Daí, ó, vamos analisar quem tem menor temperatura. Ó, K, só passei a temperatura para lá, vai ficar K vezes T. Tá, professor, vamos analisar. Junto? Vou analisar junto. O cara que tiver menor temperatura, olha só, ele tem menor produto entre P e V. O cara que tem menor temperatura tem menor produto é multiplicação, tá? Entre P e V. Então, se for o P pequenininho e o V pequenininho, a temperatura vai ser pequenininha também. Então, qual que é o ponto que me dá menor P e menor V? Vai ser o ponto C. O ponto C é o cara que tem menor pressão e menor volume. Então, ó, a resposta da letra A é CDC. CDC. São duas perguntas, duas respostas. Beleza. E a letra B ele pergunta, determine o módulo do trabalho realizado sobre o gás durante a sua compressão. Povo, o que é compressão? Compressão é você fazer assim, ó. Sacou? Você diminuir o volume. E compressão acontece do B para o C. Confere? Daí ele quer o trabalho quando essa compressão acontece. O que você vai fazer? Se é num gráfico, na verdade aqui você pode escolher, física democrática. Você pode usar a equação de trabalho. Por quê? Porque a pressão vai ser constante nessa compressão, ou você pode fazer a área. Tanto faz, você escolhe, meu. Eu escolho, professor! Você escolhe. Nossa, que liberdade que a física me dá, né? É isso que eu tô te falando, isso é legal. Beleza, eu vou fazer a área. Por quê? Porque eu escolhi. Então, a área é a área desse retangulinho aqui, ó. Professor, a área de um retângulo é como? Base vezes altura. Então, trabalho é numericamente igual à área daquele retângulo. Trabalho vai ser numericamente igual a base. Quem que é a base? Ó, a base, ela vai do 1 até o 5. Do 1 até o 5 são 4 unidades, né? Então, variou 4 metros cúbicos o volume. Só que, ó, presta atenção, é 4 vezes 10 a menos 3. Professor, da onde surgiu esse menos 3, hein? Aqui, ó, o volume tá em unidades vezes 10 a menos 3, sacou? Então tem que colocar. E a altura? A altura dá 1, né, prof? Isso, só que é 1 vezes... 1 vezes 10 elevado à quinta. Aê, professor, entendi tudo agora. 4 vezes 1 dá 4. Tá? E 10 a menos 3 com 10 a 5 dá 10 ao quadrado, né? Lembrando, multiplicação de potência é só somar em cima. 5 menos 3 dá 10 ao quadrado. Ó, então fica trabalho igual a 400, se você fala inglês, joules. Sucesso? Tudo bem? Então tá aqui, a letra B está feita. Então questão 4 foi. Próximo. Questão 3 dos complementares. Uma questão teoriquinha só pra gente dar uma respirada. Ó, durante a compressão é o quê? O volume diminui. Durante a compressão do sistema gasoso, sob a ação de uma força constante. Tá. A temperatura do gás é invariável? Provou? Durante a compressão sob uma força constante. Compressão é exatamente o exemplo que a gente fez na outra questão, tá?
A temperatura do gás é invariável? Não, a temperatura do gás vai variar, porque temperatura e volume são diretamente proporcionais. Ó, presta atenção. A energia interna do gás permanece a mesma? Se a temperatura varia, a gente acabou de discutir, a energia também vai variar. Porque energia interna, tudo a ver com temperatura. O trabalho realizado sobre o gás é negativo. Olha com carinho para essa alternativa. Ó, se é uma compressão, ó pra cá, volume final menos volume inicial. Se é uma compressão, o volume final será menor do que o volume inicial. Confere? Beleza. Se isso aqui é menor que isso, quer dizer que este valor aqui vai dar negativo. Sucesso. Então, letra C está correta. Beleza? Tudo bem? Show! Próximo. Questão. Olha que questão legal. Para você interpretar gráfico, vou apagar aqui o quadro para deixar mais clean para você enquanto você tenta fazer. Então, tenta fazer essa questão aí, tá? Dá um pause, depois você volta e vê a minha resolução. Tá, a questão fala o seguinte, olha só. O diagrama PV ao lado, tá abaixo, né? Ao lado, ilustra uma sequência de processos termodinâmicos executada por um gás ideal monoatômico, passando pelos pontos A, B, C e D, caracterizado pelos valores de pressão e volume apresentados no diagrama. Então, pressão e volume, os valores, ele não te deu de fato os valores, te deu a proporção, né? Mas não tem problema, a gente resolve mesmo assim. Ó, tendo em vista as informações apresentadas no diagrama, considere as seguintes afirmativas. Se liga agora. O processo AB é isométrico? Então, essa é a 1, ó. Vamos ver se está certo ou se está errado. Isométrico quer dizer o quê, povo? Volume constante. Isométrico quer dizer volume constante. Isométrico, isovolumétrico ou isocórico é a mesma coisa, tá? Então, do A para o B, o volume é constante? Sucesso. O volume é constante, vale V0. Então, a 1 está correta. Show! A 2. Os pontos C e D estão à mesma temperatura. C e D. C e D. E te pergunto, isso é uma isoterma, sim ou não? Não, não é. Isso, não é. Uma isoterma é isso aqui, meu. Ó. Não, é isso aqui, tá? Isso é isoterma, isso aqui não é isoterma. Então, C e D não necessariamente estão à mesma temperatura. Fechou? O trabalho realizado pelo gás no processo BC é nulo? Não. Quando que vai ser nulo o trabalho? O trabalho vai ser nulo quando o volume não variar. Então, do A para o B, que o volume não varia, daí sim o trabalho é nulo. Show? Do B para o C, não. Tem trabalho e o trabalho é positivo. Então, a 3 está errado. E a 4? O processo CD é isobárico. CD é isobárico? O que você acha? Nada a ver, né? CD não é isobárico. Por quê? Para ser isobárico, a pressão tem que ficar constante. BC é isobárico. Show? Tudo bem? Tá. Então, a 4 está errado. Daí você pergunta aí para mim, prof. Eu falo, oi. Prof, não tem alternativa, né? Vamos voltar pro 2? O 2 fala, o processo CD está à mesma temperatura. Embora não seja uma isobárica, não poderia ser assim, ó? Ó, não seria mais ou menos? Vamos calcular, só para ver, né? Vamos calcular a temperatura aqui e a temperatura aqui. Como que você calcula isso, prof? Assim, ó. Pressão vezes volume sobre temperatura é igual a uma constante. Quanto que vale a pressão lá? A pressão no ponto C vale 3P0 e o volume vale 2V0. Daí vai ficar assim, ó. Passei a temperatura para cá, fica T vezes K, que é uma constante, não influencia em nada. Vai ser 3P0 vezes quanto? Vezes 2V0. A temperatura ali vai ser 6P0V0, certo? E a temperatura no ponto D? Vamos fazer? A temperatura no ponto D agora, ó, no ponto D, vou fazer a mesma coisa. Temperatura vezes K é igual. Quanto que é a pressão? A pressão é 2P0 e é 3V0 o volume. Se eu colocar aqui, vai ficar a mesma coisa, né? 2P0 vezes 3V0. Temperatura vai ser 6P0V0.
vezes V0, e aqui tem um K que eu passei aqui para baixo, ficou sobre K. Então isso aqui e isso aqui, ó, é exatamente a mesma coisa. Então C e D, meu, eles estão à mesma temperatura. Embora isso aqui não seja um isoterma, tá? Mas se eu fosse desenhar a isoterma ficaria mais ou menos assim. Então cuidado com os desenhos, cuidado. Cuidado. Então, letra A, bum, é a correta. Show? E a última questão eu trouxe aqui para você resolver aí. Depois que a gente resolver essas 3 questões, trouxe um desafio para você. Faz essa questão para mim, tá? Então, boa, povo! É isso, resolução da parte de introdução à termodinâmica, tem que lembrar dos conceitos e lembre, não lembre só da equação, lembre dos conceitos, tá? Fica a dica aí para todos. Valeu, até a próxima aula, tchau!